Olá, eu sou a Maria Eduarda e eu e minhas colegas, integrantes do grupo de mediação e de negociação da URGS, viemos apresentar as temáticas abrangidas e abordadas pelo nosso grupo extensionista. Bom, como forma de contextualizar, a gente precisa compreender que o Brasil é um país em que se predomina a cultura do litígio. O que isso quer dizer? Que quando as partes se veem diante de um conflito, elas vão diretamente ao Poder Judiciário para que esse preste a tutela jurisdicional dizendo o direito em questão. Contudo, muitas vezes, o conflito vai muito além do direito, envolvendo o relacionamento das partes e muitas outras dimensões do conflito. É por isso que se reconhece cada vez mais a importância dos métodos autocompositivos na resolução dos conflitos. Esses institutos se assentam na autonomia da vontade das partes e na busca pelo consenso, oportunizando o protagonismo às partes, sem delegar um terceiro para que esse resolva a controvérsia, normalmente um juiz, reduz os custos emocionais, financeiros e o tempo gasto que normalmente leva quando o Poder Judiciário é quem decide. A nossa equipe estuda dois métodos autocompositivos, a mediação e a negociação. A negociação é quando duas ou mais partes conversam entre si a fim de chegar a um acordo. Apesar de ser uma prática comum no dia a dia, existem técnicas e abordagens que podem otimizar uma negociação, fazendo com que as partes colaborem entre si e alcancem uma relação ganha-ganha. Às vezes, as partes não conseguem ter uma conversa produtiva, por isso elas recorrem à mediação. A mediação é uma negociação assistida, isso é, existe um terceiro imparcial, o mediador, que facilitará a comunicação entre as partes. A função do mediador é descobrir os interesses, os motivos que levaram as partes a tomar determinadas posições. O mediador não tem poder de decisão, nem pode propor soluções. Ele deve incentivar as partes a construírem juntas opções que possam beneficiar as duas. A mediação normalmente é utilizada quando as partes já têm um vínculo anterior e é interessante que elas mantenham um bom relacionamento no futuro. O ordenamento jurídico brasileiro já está atento a essas novas formas de resolução de conflitos, ao tratar sobre eles no Código de Processo Civil Brasileiro e na promulgação da Lei de Mediação que ocorreu em 2015. A história da equipe de mediação e negociação da URGS iniciou com o Programa de Estudos e Prática em Negociação da URGS, o PREPNO, fundado em 2018. O programa foi desenvolvido com a finalidade de estudar negociação, um dos principais métodos autocompositivos de resolução de conflitos. Assim, a partir da leitura colaborativa de obras, de exposições de especialistas e de exercícios práticos simulados, o grupo consolidou uma equipe focada em competições, que inclusive já participou das 3 edições do Meeting de Negociação para a Competição Internacional de Negociação, da 2ª e da 3ª edição da Preparatória Regional Sul para a Camarbe e da 9ª e da 10ª Competição Brasileira de Arbitragem e Mediação. Atualmente, a equipe é composta por 15 estudantes, que estão se preparando para a 11ª edição da Camarbe, que ocorrerá num formato totalmente online no mês de outubro deste ano. A equipe também já realizou diversas atividades para a comunidade acadêmica, como, por exemplo, o último evento em 2019, em que as professoras Simone Tassinari e Kelly Brough debateram sobre as problemáticas envolvendo os métodos compositivos, tanto na seara dos direitos de propriedade intelectual quanto nas transformações tecnológicas. Atualmente, ainda que a Covid-19 tenha imposto a todos nós medidas de distanciamento, isolamento social e quarentena, a equipe se mantém ativa. As competições de negociação e mediação elas continuam acontecendo, só que dessa vez elas são realizadas através do meio virtual. O desejo da nossa equipe era de continuar se aprimorando e buscar o reconhecimento do nosso trabalho através da participação nessas competições, como o Meeting de Negociação e a Camargo. Por isso, nós continuamos a nossa preparação de maneira totalmente online. Antigamente a gente já utilizava das videochamadas para fazer as nossas reuniões, só que elas funcionavam mais como um quebra-galho para situações atípicas em que uma ou mais integrantes não podiam se fazer presentes. E a diferença é que hoje essas reuniões de videochamada se tornaram um padrão das nossas reuniões. E ainda para complementar o trabalho do grupo e dar seguimento às nossas atividades, nós conseguimos realizar um processo seletivo de maneira totalmente virtual. O momento atual trouxe consigo o surgimento de novos conflitos e novas demandas, seja na área trabalhista ou da saúde, por exemplo. Por isso, cada vez mais tem se buscado a mediação e a negociação. Além disso, nos conflitos e nos processos já existentes, muitas vezes é desejo das partes resolverem o conflito da forma menos litigiosa possível. Dessa forma, a mediação e a negociação tiveram que se adaptar à forma online. Embora muito da linguagem corporal tenha se perdido devido às pessoas estarem em ambientes diferentes, muitas vezes utilizando de máscaras e ainda sujeitas a problemas de conexão pela internet, o ambiente virtual possibilitou que pessoas fisicamente distantes pudessem se conectar e comunicar para resolver seus problemas.